Sofia, ó Sofia, acorde que já está na hora. Pare de se fingir de morta, senão eu vou embora. Enquanto Mário falava comigo, adormeci sob a ação magnética de sua mão sobre a minha cabeça. Estávamos de volta à praça e ele me guiava pela mão. Quero que conheça algumas pessoas, Sofia. Nós nos aproximamos de um grupo de jovens, 3 moças e 2 rapazes. Uma das moças se adiantou. Mário, querido amigo, há quanto tempo não aparece? Hoje faz 3 dias que nos encontramos, Marli. Uma fração de segundo longe dos afetos queridos significa uma eternidade, Mário, respondeu a moça. Fico lisonjeado, Marli. Quero lhe apresentar Sofia, uma grande amiga. Em parte de meu passado, desfrutei a oportunidade de tê-la como filha, e no momento ela passa por uma fase de transição. Seja bem-vinda, Sofia. Diante de minha hesitação, Mário dirigiu-se a Marli. Sofia está em processo final de libertação, ainda temerosa e insegura. Temos buscado auxiliá-la nesta fase, e pensando nisso, a trouxemos até você, Marli. Achamos que sua experiência poderá ajudá-la bastante. Aprendemos que o mal não deve ser comentado, começou a falar Marli. Mas posso adiantar-lhe, Sofia, que não existe efeito sem causa, e Deus nos poupa de muitas andanças pelo nosso passado para não revivermos nossos erros novamente. Aqueles que desfrutam dessa oportunidade podem se considerar agraciados, porém conheço poucos que tiveram esse privilégio. Não sei qual a sua dor no momento, mas terminei meus dias na enfermaria de um hospital, sozinha e longe do carinho dos meus parentes. Foram muitos os meus erros, e entre eles está o de abandonar a segurança de meu lar e o carinho de meus pais. Queria ser livre, não dar satisfação a ninguém, viver minha própria vida, mas como um filhote que sai do ninho antes de saber usar suas asas, meu prazo ficou limitado a poucos meses. A sífilis me conduziu à enfermaria de um hospital. Envergonhada, não fiz contato com meus pais e passei meus últimos dias na terra entre a revolta e a dor, sozinha, sem a mão de um amigo ou a proteção de um familiar querido. Como se não bastasse, abandonei meu corpo físico sob intensa revolta. Quando despertei deste lado da vida, estava em um local bem diferente desta praça maravilhosa. Era um local em que doentes e mutilados fugiam de sua consciência, buscando abrigo nas sombras abundantes. Sombras abundantes são locais denominados de umbral, ambiente trevoso e infeliz, criado pela força do pensamento de milhares de criaturas em desajuste. Foram 12 meses de muito sofrimento. A palavra irresponsável tornou-se uma amiga inseparável, povoando noite e dia meus pensamentos. Marli parou por alguns instantes e enxugou uma lágrima que insistia em cair. Com um sorriso tímido, nos fitou e prosseguiu. As longas noites de luta com minha consciência, por fim foram vencidas, quando me lembrei de Deus. Caindo de joelhos, implorei sua proteção e seu perdão, e assim fiquei até que a névoa se dissipasse, me permitindo a visão de uma porta pela qual passei para receber o amor e o carinho de amigos e irmãos como Mário. Essa estrada foi opção minha, Sofia, pois a revolta me impedia de ver Deus como minha esperança e abrigo. Mas para quando está previsto o seu retorno? Quem sabe você se torne uma das nossas. Somos um grupo de amigos com o objetivo de amparar jovens que aqui chegam ainda presos à incompreensão e à revolta. Ficamos conversando por algum tempo. Mário afastou-se, nos deixando a sós, e só então lhe perguntei: e seus pais, Marli? Como reagiram à sua partida? Meus pais, como os tenho feito sofrer, Sofia? Eles ainda não sabem.
O amor que eles têm por mim os impede de aceitar os acontecimentos. Ainda não sabem de nada. Acham que fui raptada e até hoje alimentam a esperança do meu retorno. E os seus pais? Como se comportam diante da possibilidade do seu afastamento do círculo familiar na Terra? Acredito que estejam cientes da iminente separação, mas nunca aceitarão tal fato sem revolta ou lágrimas. Quase sempre é assim, Sofia. Nossos familiares têm dificuldade em entender a situação. Digo isso pelas situações que já presenciei. Muitas vezes, as lágrimas e a revolta dos que ficaram repercutem no equilíbrio e na recuperação daqueles que retornaram. Mas tenho notado que a religião ajuda muito aqueles que a praticam. Seus pais seguem alguma, quis saber Marli. Íamos à missa todos os domingos e seguíamos as orientações da igreja. Já é um começo, Sofia, mas bom seria se eles ouvissem alguns conceitos sobre a vida após a morte, sem os rigores do inferno ou a angelitude do céu. Mas, Marli, acho que o problema maior sou eu. Não consigo aceitar o fato de encerrar minha vida na terra tão jovem. Em momentos como este, ou estando ao lado de Mário, tenho forças, mas quando estou sozinha não consigo manter-me estruturada. Veja ali meus amigos e amigas. Nenhum deles retornou para cá depois de completar a sua idade. Todos vieram antes disso. O mais importante, Sofia, é estarmos confiantes em Deus, pois outras vezes teremos de voltar à Terra em um novo corpo, uma vez que lá é a escola onde adquirimos conhecimentos e a arena de nossas lutas na reconciliação com nosso passado. Estou ciente de tudo isso, Marli. Então não vejo problema algum. Você está apenas ansiosa na expectativa do inevitável para todos nós. É mais ou menos isso, Marli. Lembre-se de seu tempo de colégio, Sofia. É como o primeiro dia. Não conhecemos ninguém e estamos sozinhos, pois papai e mamãe nos levaram apenas até a porta. Mário aproximou-se e Marli lhe dirigiu a palavra. Irmão Mário, Sofia tem um grande coração e conseguirá vencer com facilidade as dificuldades que ela supõe existir. Se Deus nos permitir, estaremos entre aqueles que irão recebê-la deste lado da vida. Temos certeza, Marli, de que você não poupará esforços para isso. Mas agora temos de ir. Compromissos ainda existem para Sofia no orbe terrestre. Uma música suave enchia o ambiente e Marli voltou a se dirigir a Mário. São 9 horas pelo relógio da terra. Neste horário fazemos nossa prece em sintonia com os corações queridos que nos auxiliam e nos amparam, buscando na oração a comunhão com Deus. Nossa colônia, Sofia, é perto daqui. Oportunamente nós a levaremos lá. É um lugar lindo e maravilhoso, no qual a mão de Deus não poupou esforços. Marli nos convidou a participar da prece e aceitamos. Ainda com dificuldade para compreender tudo o que se passava, segui junto com Mário até o grupo de amigos que havia se instalado sobre a grama macia, formando um círculo do qual passamos a fazer parte. Notei então que muitos outros grupos se formaram com o mesmo objetivo, e ao som harmonioso da música que parecia sair das plantas e das flores em nossa volta, Mário foi convidado a fazer a prece em nome do grupo. Uma paz indescritível tomou conta de mim, quando minha fé em Deus tornou-se quase palpável. Envergonhada, compreendi que eu era apenas mais um de seus filhos, e que outros existiam com suas lutas e dificuldades nos dois planos da vida. Quanto tempo durou eu não posso afirmar, mas me lembrei de meus pais, de Nair e de Selminha, como personagens de meu passado,
mas habitando o meu coração. Encerrado o momento de prece, os grupos voltaram às suas atividades normais. Mário abraçou Marli e os companheiros. Nós fizemos o mesmo. Marli comentou: Sofia, Mário me confidenciou que você está registrando tudo em um diário para ser lido após seu retorno para cá. Quem sabe você poderia me auxiliar? Preciso de ajuda para que meus pais tomem conhecimento de minha partida. Já obtive autorização de nossos instrutores para isso. Vivendo meus progenitores na mesma cidade que os seus, quem sabe consigamos isso por meio de seus escritos. Indecisa e lisonjeada com a tarefa, não consegui responder, mas Mário falou por mim. Creio que Sofia não poupará esforços para favorecê-la, Marli, já que o canal aberto por ela pode ser utilizado por todos. Aguardamos sua visita com mais detalhes, mas agora é necessário que partamos. Voltando-se para mim, Mário falou: Selminha já está impaciente e pronta para acordá-la, Sofia. Ela já espera há um bom tempo e só não a acordou graças à intervenção de companheiros nossos que permanecem junto ao seu corpo. Rapidamente estávamos de volta ao meu quarto. Lembrei-me de meus problemas, mas de uma forma bem mais tranquila e confiante. Vou começar ainda hoje a preparar todos para a minha partida. Será melhor assim. Minha morte é inevitável mesmo. Pude notar quando Selminha começou a sussurrar junto a meus ouvidos. Sofia, ó Sofia, acorde que já está na hora. Pare de se fingir de morta, senão eu vou embora. Não pude conter o sorriso e abri os olhos. Selminha assustada falou: Ah, Sofia, não precisa me assustar. Estou aqui esperando você acordar há muito tempo. Enquanto Selminha me colocava a par das novidades, eu me esforçava para distinguir detalhes de seus traços, mas meus olhos nada me mostravam. Tomei a decisão de nada comentar para não preocupar mais ninguém. Em certo momento, Selminha me perguntou: E então, Sofia, teve algum sonho hoje para a gente colocar no diário? Tive sim, Selminha, mas enquanto eu lhe conto, vê se não chora, combinado? Ah, não sei, Sofia, você só me conta coisa triste. Relatei para Selminha a história de Marli, e enquanto a escrevia, ela comentou com espanto: Meu Deus, ontem foi uma freguesa de mamãe lá em casa experimentar um vestido. E contou um caso parecido com o dessa moça, mas não me lembro de ela ter falado o nome das pessoas envolvidas. Ai, Sofia, que medo! E se for o mesmo nome? Eu morro primeiro que você, Sofia, de medo. Sorri perante o temor de Selminha. Pude constatar pelas suas palavras a distância já existente entre nós duas. E para assustá-la ainda mais perguntei: E quando eu morrer, Selminha, você vai ter medo de mim também? De você não, Sofia, eu a conheço. Continuamos a fazer as anotações no diário e depois prosseguimos em uma animada conversação. Nair foi recolher a bandeja do almoço e comentou: Vocês podiam se recompor um pouco. Faltam 10 minutos para o início das visitas. Hoje é domingo, vocês se esqueceram? Nair e Selminha arrumaram o quarto e logo papai e mamãe entraram me abraçando felizes. E então, menino, o doutor já falou o dia de sua alta? Não, papai, ainda não. Mas acho melhor vocês não alimentarem muita esperança, não. Que é isso, minha filha? Deus é grande e não vai deixar nada de ruim acontecer a você, não, disse mamãe esperançosa. O problema, mamãe, é que a vida, vista sob outro prisma, tem outro significado. E nós, na maioria das vezes, quando pedimos ajuda a Deus, pensamos somente na vida do corpo físico. Nas leis de Deus, tudo é perfeito. Veja, senhora, que até a fruta lançada no chão pela ação do vento obedece suas leis. Quando deita na terra suas sementes, e estas originam novas árvores produzindo mais frutos. Os filhos são como o fruto das árvores. Quando são retiradas da proteção e do convívio dos pais, é para que possam se transformar em nova fonte de vida. Nossa, minha filha, que palavreado estranho. Ninguém aqui vai morrer, não. Vai sim, mamãe.
Todos nós vamos, cada um em seu tempo certo. Papai, pressentindo aonde eu pretendia chegar, insistiu para mudarmos de assunto. Selminha chamou mamãe até a janela e então eu comentei. Papai, me conte alguma coisa de sua vida. Nunca soube nada de sua família. Se vocês estão pensando que estou pronta, estão muito enganados. Ainda falta eu terminar meu diário, tio Mário. Papai não conseguiu esconder sua surpresa perante meu pedido e comentou. Por que isso agora, minha filha? Ora, papai, o pouco que sei é que vovó morreu quando o senhor ainda era criança, mas que antes disso ela tinha doado vocês, os filhos, com receio de contaminá-los com a doença de que era portadora. É essa a história, minha filha. Papai, seja bonzinho e me conte os detalhes. E seu irmão, meu tio, ele morreu? Não sei, Sofia, creio que sim, pois nunca mais tive notícias dele. Sempre foi assim. Nós trocávamos muita correspondência, mas depois ele simplesmente sumiu. Nossas cartas começaram a ser escritas quando ainda éramos meninos. Eu tinha 12 ou 13 anos, não me lembro bem. Mas nunca conseguimos nos encontrar, pois sempre que ele se comprometia a esse encontro não comparecia. O senhor nunca mais teve notícias dele? Nunca mais, minha filha. A última vez foi muito antes de você nascer, poucos dias antes do Natal. Ele me escreveu confirmando sua vinda, mas não apareceu e não deu mais notícias. Nessa época, conforme escreveu, já estava casado e com uma filhinha de 2 anos, e afirmava estar ansioso para que eu a conhecesse, mas nem da criança nem da mãe tive notícias. Como eu nunca soube o nome delas, ficou difícil qualquer contato. A essa altura da conversa, meu coração parecia querer sair pela boca. Não podia ser coincidência, tinha de haver algo mais do que isso. Olhei para Nair. Ela estava acomodada em um canto do quarto, com o pensamento distante, não prestando atenção em nossa conversa. Voltei-me para papai, me enchi de coragem e perguntei. Papai, como era o nome de seu irmão, meu tio? Ele se chamava ou ainda se chama Mário. Logo papai notou as 2 lágrimas silenciosas que não consegui conter e carinhosamente as enxugou comentando. Eu não queria conversar sobre isso para não deixá-la ainda mais triste, Sofia. Olha só, você está chorando. Mas é de alegria, papai. Estou feliz por ser quem sou e pela família que tenho. Amo muito todos vocês, papai. Não só você e mamãe, mas também nossa querida Nair, que tem sido uma mãe para mim. Trate-a muito bem, papai. Seu maior sonho está prestes a se realizar. Dentro em breve, ela terá uma família. Tenho certeza de que meu tio Mário não vive mais entre nós. Por isso ele não fez mais contato com o senhor. Ore por ele, papai, e peça a Deus para ampará-lo, pois ele é uma pessoa muito boa, muito mais do que um irmão. Por que você está falando dessa forma, menina? Papai, o senhor é bem mais forte do que a mamãe. Sejamos francos um com o outro. Sei que não me levantarei mais deste leito e que meus dias neste corpo estão contados. Assim, gostaria que o senhor se voltasse mais para Deus, para que esteja bem forte quando chegar o meu momento de partir. Papai, emocionado, chegou mais perto de mim, fazendo-me entender que mamãe não poderia me ouvir falando daquela forma e comentou. Sofia, minha filha, tenho sofrido muito com esse pensamento e tenho também perguntado a Deus se é justo, caso isso venha a acontecer, mas é tão difícil receber suas respostas. Nós sabemos o que vai acontecer, papai. Vou lhe confidenciar um segredo. Meu corpo está parando devagar. As mãos, as pernas e agora as vistas não estão desempenhando mais suas funções. É como uma chama que se extingue vagarosamente. Ao mesmo tempo, papai, vou me sentindo como um passarinho preso na gaiola, ansioso por voar.
Quanto a Deus ser justo, meu pai, não devemos duvidar disso, pois ele é muito mais do que isso. Além do mais, a vida continua, tanto para aqueles que partem, como para aqueles que ficam. E eu partirei feliz, pois estarei consciente de que minha doença teve um lado positivo para todos nós. Uniu corações que estavam separados. Concordo com você em parte, minha filha, mas esperá-la formar-se no ventre de sua mãe, vê-la nascer, cuidar de você, vê-la crescer e alimentar 1000 sonhos para depois vê-la partir é muito difícil mesmo. E mesmo que exista vida após a morte, como afirma, você estará lá e nós aqui, portanto estaremos separados. Ó papai, preciso tanto que o Senhor compreenda isso. Não se rebele contra Deus e contra a vida, meu pai. A terra é apenas uma escola. Quando nos formamos, temos de ceder lugar a outros, o que vem a ser o meu caso. Você está falando igual à mãe de Selminha, que agora frequenta o centro espírita. Agora não. Já sei dessa história há cerca de 4 anos. Será que ela andou colocando alguma coisa na sua cabeça? Papai, meu querido, na minha cabeça nada foi colocado, nem mesmo a doença que carrego, pois ela nasceu aqui. Não vejo problema na mãe de Selminha estar frequentando o centro espírita. O espiritismo é uma religião como outra qualquer, mas eles dizem que conversam com os mortos. Claro, por que não? E o senhor trate logo de começar a frequentar um, para podermos conversar depois que eu partir. Papai não conseguiu esconder o sorriso ao ouvir minhas palavras em tom de brincadeira e continuou. Se sua mãe ouvisse nossa conversa, já estaria passando mal. Ela já foi ao centro espírita 2 vezes com a mãe de Selminha. Papai, prometa pensar em tudo o que lhe falei. Minha partida é inevitável, mas quando isso acontecer, o senhor compreenderá que tudo tinha uma razão de ser e que foi conforme previsto por Deus. Nunca se esqueça de Nair, papai. Ela é muito especial para mim. Eu sei, minha filha. Você sabia que ela tirou férias e permanece dia e noite junto de você? Isso é um mistério para nós. O Dr. Celso chegou a me perguntar se ela era da família, tamanha dedicação com que cuida de você. E o senhor ainda me diz que Deus não é justo, papai? Quantos doentes estão abandonados nos hospitais? O que Nair está ganhando com tudo isso? É Deus, papai. Ele interfere nos ajudando muitas vezes acima de nosso merecimento. Por que o senhor não frequenta o centro espírita com a mamãe? Estou muito velho para isso, minha filha. Acho que já passei da hora de ficar procurando religião. Papai, e se eu lhe pedir? Está bem, menina. Você não perdeu a mania de fazer chantagem com seu pai. Eu vou até lá hoje à noite com sua mãe e a de Selminha ouvir o que eles pregam. Obrigada, papai. Tenho certeza de que o tio Mário também está feliz. O que é isso agora, menina? De onde tirou isso? Que seu tio está feliz? O espanto de papai me fez rir e lhe respondi. São coisas de quem está com um pé de cada lado da vida, papai. Acho melhor a gente mudar de assunto. Conte-me, como Selminha faz para entrar todos os dias pela manhã sem que ninguém a proíba? Nem lhe conto, papai. É melhor o senhor não saber, senão vai brigar com ela. Enquanto ela puder vir, ficarei muito satisfeita. Papai se calou e, notando minha dificuldade para falar, atendeu à sugestão de Nair para que eu me calasse um pouco, pois conforme ela, eu estava falando sem parar desde manhã com a chegada de Selminha. Está bem, Nair, respondi. 10 minutos está bom? Já é alguma coisa, menina. Sua garganta está pedindo isso. Compreendi o que se passava e obedeci a Nair sem nada comentar. Nesse instante, enquanto me mantinha recolhida, conforme prometera, notei que tio Mário chegava acompanhado por 2 moças. Não contive minha alegria e me dirigi a ele, falando. Tio Mário, o senhor desapareceu. Imagine só, o senhor é meu tio Mário.
Tio Mário, sorrindo como sempre, fez sinal para que eu me calasse, chamando minha atenção para as pessoas que estavam à minha volta no quarto. Assustadas, elas olhavam para mim, pois sem perceber eu comentara em voz alta meus pensamentos. Envergonhada, mantive meus olhos fechados, como se estivesse dormindo. Ouvi Nair falar para todos. É resultado da medicação. Vocês não precisam se preocupar. Ela provoca alucinações e muito sono. Enquanto Nair falava, tio Mário e suas duas amigas, já conhecidas minhas, se aproximaram e me abraçaram afetuosamente. Ele comentou: as duas estarão por perto nas próximas horas, Sofia. Vieram para nos ajudar. Se vocês estão pensando que estou pronta, estão muito enganados. Ainda falta eu terminar meu diário, tio Mário. Tio Mário sorriu, enquanto as duas se afastavam, alegando outros compromissos imediatos, mas não sem antes justificar sua presença como uma simples visita de amigos. Mamãe, ainda mais assustada, voltou imediatamente para meu quarto e, após tomar um copo de água, se dirigiu a Nair. Agora bastava eu fechar os olhos e logo me desprendia do corpo. Talvez porque já estava mesmo me despedindo da querida terra. Não seja tão dramática, minha sobrinha. Seja realista, objetivando apenas o seu bem-estar. E não explore a dor com outro objetivo que não seja de aprender e evoluir. Estou tentando, tio Mário. Estou tentando viver dessa maneira, mas sei que ainda tenho muito o que aprender sobre a justiça divina. A justiça divina se resume numa simples lição, Sofia. Colhemos sempre o que plantamos. Boa ou má, a colheita pertence sempre àquele que deitou as sementes no solo. Tio Mário tinha razão, eu estava errada. Minha dor era maior do que a de alguns, mas bem menor do que a de muitos. Isso eu já aprendera. Envergonhada, mudei de assunto. Tio Mário, por que o senhor nunca conseguiu fazer com que papai soubesse o que lhe aconteceu? Minha menina, acabamos de falar sobre direitos e deveres, plantio e colheita. Muitas vezes me abracei a seu pai em prece na expectativa de fazê-lo compreender a situação em que eu me encontrava. Mas nada além de lembranças adornadas pela saudade conseguia estimular. Então compreendi que para receber é preciso fazer jus e estar pronto para utilizar aquilo que recebemos como alavanca de nosso processo evolutivo. Veja sua luta momentânea, Sofia. Você a está transformando em instrumento para o nosso reencontro e esclarecimento. Como assim? O que pensa em fazer com seu caderno de anotações? Você registrou ali tudo o que se passou desde o momento de seu despertar aqui no hospital, bem como lembranças de momentos felizes de sua atual existência. Além disso, identificou afetos do passado no presente e localizou desaparecidos, e vai aproximar aqueles que se amam com seus registros. Isso seria possível sem sua dor do momento? Torna-lhe perguntar o que pensa em fazer com seu caderno de anotações quando retornar ao nosso convívio. Ainda não havia pensado nisso, tio Mário. Então, minha filha, se vai deixá-lo para que outros leiam, insisto para que não registre lágrimas de revolta. Registre esperança. Não registre sofrimento. Registre aprendizado. Leve uma mensagem de fé e confiança em Deus àqueles que o lerem. Obrigada, tio Mário. Vou pensar muito sobre isso. Falta muito, tio Mário, para tudo se encerrar? Não, minha filha, apenas o tempo necessário, conforme a determinação de Deus. Calei-me pensativa. Que destino daria a meu diário? Tio Mário tinha razão. Minha doença estava servindo para unir muitas pessoas, sem falar em tudo o que estava aprendendo sobre a vida e Deus. Voltei-me para Selminha e mamãe.
que ainda conversavam junto à janela. Mamãe dizia: ela se chama Dona Carmen e tem um grande coração, Selminha. Sofreu muito com o desaparecimento da filha há 8 anos, mas ainda alimenta esperanças de encontrá-la. Convidei-a para vir aqui fazer uma prece para Sofia, e ela virá ainda hoje. Espero que César e Sofia não se importem. O que você acha, Selminha? Sofia não vai se incomodar. Ela mudou muito nos últimos dias. Tem horas que não a reconheço, que ela fala coisas que nunca imaginei que entendesse. Parece que ela está mais feliz do que quando corríamos pela rua. Notei mesmo, Selminha, que ela está muito mudada. Está crescida e madura, porém está falando coisas estranhas. O doutor nos disse que é reflexo das altas doses de remédio que ela está tomando. Não acredito que seja só isso, não. Tem alguma coisa a mais, e com isso eu estou também ficando mais séria, mais compenetrada. Quando ela sarar, tudo vai voltar a ser como antes, Selminha. A senhora acredita mesmo nisso, dona Leda? Sofia afirma que nunca mais vai se levantar e voltar para casa, e fala com tanta convicção que já estou convencida disso. Não diga uma coisa dessas, Selminha, deixe de ser pessimista. Desculpe-me, mas não é pessimismo não. Sofia me convenceu disso. Mamãe se deixou abater pelas palavras de Selminha e permitiu a luta de seus sonhos com a realidade do momento. Abracei-me a ela em espírito, abri meu coração a Deus em prece, na esperança de lhe transmitir as verdades descobertas por mim, para que ela também sentisse a força da fé que nos permite ter Deus a guiar nossos passos, e lhe sussurrei no ouvido: Mãezinha, estaremos eternamente unidas como estamos hoje. Confie em Deus, mãezinha, estou feliz. Fico feliz só em saber quanto a senhora me ama. A vida nos reserva no amanhã longos e felizes momentos, pois o amor que une a todos nos dá esse direito. Mamãe, debruçada na janela, vertia grossas lágrimas enquanto eu me unia a tio Mário em pensamento, naquele momento tão sublime para buscarmos Deus em prece. Fiquei abraçada a mamãe por minutos, que foram eternizados em nossas lembranças. Nesse momento, à minha frente, passou um cortejo de crianças, todas cantando alegres canções que eu nunca tinha ouvido. Tio Mário, então, me confidenciou. São amiguinhos que se encontram, Sofia. Na ala infantil, um menino de 5 anos retornou ao convívio de seus amigos após passar um período na escolinha da terra. Veja como é difícil identificar quem é ele. Estão todos tão felizes. O grupo de crianças desapareceu no horizonte, sempre guiado por responsáveis espirituais. Foi quando pude notar entre eles as 2 amigas e irmãs que estiveram a me visitar minutos antes. Preocupada com mamãe, voltei-me para tio Mário e lhe falei: Tio Mário, como vou fazer para tranquilizar minha mãe? Convide-a mentalmente para um passeio pelo hospital, Sofia, e a conduza pelos corredores. Eu estarei esperando vocês. Não receie, proceda como se estivesse fisicamente ao lado dela. Sem me permitir nenhuma pergunta, tio Mário se afastou e fiz conforme ele me instruiu. Para meu espanto, mamãe enxugou o rosto e, voltando-se para papai, falou: Vou dar uma volta por aí sozinha, porque preciso pensar um pouco, César. Assim que Sofia acordar, peça a Selminha para me chamar. Conduzi mamãe como tio Mário me instruíra e caminhamos pelo extenso corredor. Quando o vi acenar de uma das portas de acesso à parte central do hospital. Lá existia um jardim com flores e uma pequena capela. Tio Mário, então, em pensamento, sugeriu à mamãe que caminhasse pela pequena praça e me falou: Sofia, deixe-a só. Pedi a colaboração de amigos que se prontificaram a me atender. Observei quando o casal, ainda jovem, seguia o mesmo trajeto de mamãe. Estavam abraçados e pensativos. Um espírito que exercia a função de amiga espiritual deles os seguia.
Ao passarem por mamãe, que chorava convulsivamente recostada em uma árvore, a jovem senhora não se conteve. Sob a influência da amiga espiritual, ela se aproximou e falou: "O que foi, minha senhora? Por que tantas lágrimas?" Mamãe se levantou, descobriu os olhos e fitou o rosto também marcado pelas lágrimas da jovem senhora, comentando: "Pelo que posso notar, você também estava chorando. Será que sua dor é igual à minha?" A jovem senhora, sempre sob a influência da amiga espiritual, comentou alguma coisa com o companheiro, que se afastou em direção a uma porta. Ela se voltou para a mamãe e falou: "Vamos nos sentar aqui para conversar. Meu irmão tem de resolver alguns assuntos ali." Na administração, podemos aproveitar esse tempo para nos conhecermos. "Você tem algum parente internado aqui, minha jovem?" perguntou mamãe. "No momento não, minha senhora, mas já tive." "Você é que é feliz. Imagine você que minha filha de 16 anos está internada aqui, e pelo que já entendi não há mais esperança. Acho que vamos perdê-la." Nesse momento, o irmão da jovem senhora se aproximou e falou: "Helena, preciso de você lá na administração. Só você pode assinar os papéis." "Eu já vou, Ricardo, me aguarde lá." Voltando-se para a mamãe, ela comentou: "É meu irmão. Ele tem sido meu amparo nos momentos mais difíceis. Se não fosse ele, não sei como conseguiria vencer toda a luta pela qual eu tenho passado." E como o jovem voltou a solicitar sua presença, ela voltou-se para a mamãe, deu-lhe um abraço e comentou: "Agradeça a Deus, minha senhora, por ter podido ter sua filha por 16 anos. Meu filho morreu esta manhã. Ele tinha apenas 5 anos. Não faz um ano eu enterrei meu marido, vítima do mesmo mal. Deus sabe o que faz. Minha vida agora está em suas mãos, pois presumo que também sou portadora da mesma doença que os vitimou." A senhora notou que eu estava chorando, mas não era de revolta ou desespero. Era apenas a saudade antecipada que estava me incomodando. "Vá, minha senhora, fique ao lado de sua filha e aproveite o tempo que lhe resta. O amanhã só a Deus pertence." A jovem senhora deu um beijo carinhoso no rosto de mamãe e se afastou, deixando-a em choque. Induzida por tio Mário, mamãe se dirigiu a uma pequena sala. Lá chegando, constatou ser ali um pequeno necrotério. O corpo de um menino de aproximadamente 5 anos estava colocado sobre a mesa, com algumas flores a enfeitar-lhe. Mamãe, ainda mais assustada, voltou imediatamente para meu quarto e, após tomar um copo de água, se dirigiu a Nair. "Dona Nair, sem querer entrei no necrotério. Tem o corpo de um menino lá, tão novo, que coisa mais triste de se ver." "Ele morreu hoje cedo, dona Leda. Estava internado há mais de 30 dias. O pai dele morreu aqui também há quase um ano. É um quadro triste, mas é a realidade, e não temos como fugir dela. Para mim, é muito difícil aceitar a morte. Olho para minha Sofia e fico sem saber como reagiria se ela viesse a falecer. Temos de estar preparados para tudo nessa vida, dona Leda, e só em Deus conseguimos forças para superar determinadas situações. Meu marido me contou o drama que a senhora viveu anos atrás. Perder um familiar já é difícil. Imagino perder o marido e a única filha. Tenho uma conhecida que, por sinal, virá visitar Sofia hoje, que também perdeu uma filha. Isto é, perdeu em termos, pois a filha desapareceu e ela não sabe se foi raptada ou se está morta. Ela é da religião espírita e dona de uma fé inquebrantável. Por isso a convidei para vir visitar Sofia e fazer uma oração por ela." Enquanto mamãe prosseguia seu diálogo com Nair, tio Mário se aproximou de mim e comentou: "Ela irá superar Sofia. Lá no íntimo ela já está preparada. Confiemos em Deus. Espero que você agora esteja mais confiante, minha menina." "Ó, tio Mário, foram tantas coisas nos últimos dias que já estou ficando sem forças e ansiosa para tudo terminar. Tenho pedido a Deus que me perdoe e me ampare para que tudo termine bem.
Bateram à porta e Selminha correu para atender. Ela voltou e dirigiu-se à mamãe. É para a senhora, dona Leda. A convite de mamãe, uma senhora entrou no quarto e mamãe falou: Deixe-me apresentá-la a todos. Esta é Sofia, que está descansando agora por recomendação médica. Este é meu marido. Enquanto mamãe fazia as apresentações, tio Mário chamou minha atenção para a porta de entrada. Foi quando a sorridente Marli teve acesso ao quarto e nos abraçou. Fiz o que pediu o irmão Mário, trouxe os detalhes para Sofia me ajudar. Voltando-se para mim, Marli falou: Sofia, esta é Dona Carmen, minha mãe.